Então, gente, nós estamos de volta para a liturgia do domingo. Nós estamos no ano B, no 32º domingo do tempo comum. E hoje eu quero trazer para vocês a esmola que foi elogiada por Jesus. As leituras de hoje está em primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no Salmo 145, Hebreus, no capítulo 9, e Marcos, no capítulo 12, versículo de 38 a 44. Nós temos leituras maravilhosas para esse domingo, nessa liturgia, com a lembrança da viúva Sarepta e o elogio de Jesus àquela velha senhora que deu tudo que tinha como oferta no templo em Jerusalém. Na primeira leitura, Javé disse a Elias: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. E aí, uma tremenda seca que o próprio Elias tinha profetizado para Acabe. Acabe era o rei de Israel, casado lá com aquela fulana zangada, né? A Jezabel, né? Essa seca causou muito flagelo e fome em toda aquela região, né? Por isso é que Javé disse para Elias para ir lá para Sidom, ou Sidônia, né? Como as pessoas dizem, porque já fica lá distante, já fica perto do Líbano, né? Hoje no Síria do Líbano. Pois bem, Elias, vendo a tal viúva apanhando lenha, ele chegou lá e tal, né? Disse para ela: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E quando ela ia buscar a água, Elias estava um pouco distante, gritou para ela: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. A viúva, já aflita, né, disse para ele, Elias: pela vida do Senhor, teu Deus, olha, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, 2 pedaços de lenha. Isso mostra o desespero, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. É a aceitação do fim, tá certo? E Elias disse para ela: não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás a mesma coisa para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E assim aconteceu. Durante muito tempo, eles comeram e beberam, e a farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra. Tá certo? E um fato interessante também aconteceu na casa dessa viúva. Elias ressuscitou o filho dela. Isso aí depois você lê com calma aí, em 1 Reis 17, no versículo de 17 a 24, tá bom? Eu falei na região, na cidadezinha de Sarepta, né? Eu queria explicar para você que houve essa leitura em não sei quantas missas, para você talvez nunca tenha entendido isso. Sarepta é um nome que significa angústia. E também dizem que significava fornalha, né? Por quê? Porque naquela época, existiam muitas pequenas fundições. Eles trabalhavam metal, fundiam metal, né? Então, ela é uma cidadezinha costeira da tribo de Assé. E essa tribo está localizada fora dos limites de Israel, né? E pertence a Sidônia, na costa mediterrânea do Líbano. Esse mesmo Líbano que hoje está na confusão danada aí com Israel. Pois bem, o Salmo
145 também mostra esse link, né? No seu versículo 9. Ele diz assim: o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Olha. Então, voltando aqui para o tema, Jesus estava sentado lá defronte ao cofre de esmolas. Também um dia você vai ouvir que o nome disso é gasofilácio. Também tem até quem chame no hebraico de Shushan. É a mesma coisa, tá certo? Vou botar na tela aí para você. O mestre Jesus observava, tá, como é que o povo fazia as suas ofertas. Aqueles mais ricaços, né, cheios de pompa, de frescura, punham lá grandes quantidades de oferta, né? Que não era propriamente somente dinheiro, podia ser joia, qualquer outra coisa. E não raro, eles faziam questão de esperar ali, sabe aqueles políticos que esperam para bater uma fotozinha, pai? Pois é, eles faziam questão de que as pessoas vissem que ele estava botando muito dinheiro, né, muita coisa, que ele era generoso. É tipo de gente idiota. Então Jesus viu na fila do cofre uma velha senhora viúva, toda encarquilhada assim, coitada, que pelo seu jeito era muito pobre. E quando chegou a vez dela, ela pegou 2 moedinhas de pequeno valor, que esse valor é chamado assim de... tinha um valor de um quadrante. Então, para que você tenha ideia do que seja um quadrante, era uma moeda romana de bronze, né, que foi utilizada de 269 anos antes de Cristo até 294 anos depois de Cristo. É como uma moedinha nossa aqui de 5 centavos, não valia nada. Ela era chamada assim porque essa moedazinha quadrante, né, ela valia 1/4 daquela moeda, também romana, que se chamava asse. Então, seu valor era equivalente a 1/4 do denário. Então, estou falando tanta coisa para você. Mas é preciso que você ouça isso para você entender. Senão você vai passar o resto da vida sem entender. Denário era o quê? Era o valor de uma diária naquele tempo. É o que se pagava para um homem para ele trabalhar o dia. Você já deve ter ouvido falar em denário. Hoje, para você ter uma ideia, seria mais ou menos o equivalente a R$11. Tá certo? 1/4 de uma diária. Uma diária hoje está R$44 do salário mínimo, claro. Deu para entender? Voltando aqui para o tema. Então, ao ver aquela viúva ofertando, Jesus chamou os discípulos para perto dele e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. É isso aí, irmãos. Ela fez a maior oferta naquele dia. Deus viu isso. Tanto que chamou a atenção do filho dele, do filho de Deus. Chamou a atenção de Jesus. Ela não estava ali envergonhada pelo valor da sua oferta, nem estava intimidada ou constrangida diante da festa dos ricos que eles faziam para se mostrar que estava dando muito dinheiro. Aliás, um pouco antes, nesse mesmo Evangelho de Marcos, e nesse mesmo capítulo também, o mestre disse a seus discípulos, esses discípulos daquela época que hoje somos nós, tomemos isso, essa responsabilidade. Então Jesus disse: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Marcos 12, versículo 38 a 40.
O nome disso que Jesus estava falando é hipocrisia. Hipocrisia em alto grau. E é isso aí, irmãos. Participemos da missa. E na hora das ofertas, deposite o mais que você puder. Por quê? Porque a comunidade, a igreja, a paróquia precisa dessas ofertas, precisa do dízimo, precisa que você participe dos festejos para poder sustentar tudo aquilo que quando você entra você vê um ar-condicionado, uma cadeira limpa, as pessoas trabalhando, né? E o padre também tem que ser seu salário, tem que ter seu salário, não é a energia que é paga, etc. Tá bom? Então até o próximo domingo. Shalom do Pai. Fique com Deus.